O vídeo de hoje vai ser uma espécie de reflexão, tá? Vai ser assim, ó. O tema é cuidado com quem você pede conselhos. Cuidado para quem você pede conselhos. Sabe quando a gente tá com um problema assim e a gente começa a alugar um amigo, e a gente pega um amigo e tira ele pra Cristo e só fala daquilo com aquele amigo? E a gente fica até constrangido, assim, porque não quer mais falar sobre aquele assunto com aquele amigo. Tipo assim, às vezes a gente sente que o amigo nem aguenta mais ouvir a gente falar sobre aquilo. Daí a gente vai pra outro amigo, sabe? E vai revezando, assim, os amigos. Porque os amigos não aguentam mais ouvir a gente falar daquele assunto. E a gente vai, às vezes, falar com alguém e a pessoa com quem a gente escolheu pra revezar o assunto trata aquilo de uma maneira. Eu, por exemplo, para exemplificar melhor, tem duas pessoas com as quais eu converso mais abertamente assim sobre as minhas questões, né? E as duas pessoas são muito pouco, né? É muito pouco assim, porque tipo ah, a gente precisa às vezes não de mais opiniões assim, mas a gente quer às vezes colocar pra fora e não tem com quem conversar, né? Até é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto do Guigo Ajuda, né, aqui do canal, que é o quadro que eu criei para ajudar as pessoas que às vezes não tem com quem conversar, não tem com quem pedir conselhos, né? Porque às vezes a gente tem questões que são muito íntimas da vida da gente, né? E eu sou uma pessoa que, assim, eu demoro muito, muito, muito para me abrir de verdade com alguém, sabe? Ah, eu não confio muito nas pessoas, assim, sabe? Então, se eu falo um segredo pra pessoa, ou então se eu estiver falando pra pessoa e chorar pra ela, e chorar na frente dessa pessoa, pode ter certeza que eu considero muito essa pessoa. Porque eu não sou assim de me abrir pra todo mundo, assim, sabe? Eu pareço uma pessoa que me abro muito facilmente, mas tem coisas, assim, que estão lá guardadinhas aqui dentro, assim, que eu não consigo falar pra qualquer pessoa. Então, às vezes, demora anos e anos e anos até eu chegar pra pessoa e falar realmente coisas que aconteceram comigo, sabe? Então eu sinto essa necessidade às vezes de ter que pedir ajuda para as pessoas e conversar, só que a gente acaba pedindo às vezes ajuda para as pessoas erradas, né? Então a gente e também eu já vou falar uma coisa que não é tão ruim assim a gente pedir ajuda para pessoa errada, sabe? Porque isso pode ajudar a gente no nosso crescimento pessoal, assim. Eu já vou dar um exemplo bem prático disso assim. Né, mas então, promovendo então um pouquinho do Gigo Ajuda, o Gigo Ajuda é isso, né? A pessoa manda para mim um e-mail. Vou deixar passando aqui na tela o endereço. E aí eu leio essa questão da pessoa, dou a minha opinião pessoal. E os inscritos do canal dão também a opinião deles. E assim a gente vai construindo, sabe? Por que a gente tem que prestar muita atenção? Então, se você tem uma história, mande pra mim. Mande pra gente, no caso, né? Pra mim e pros inscritos do canal. Por que então eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado pra, com quem a gente pede as opiniões e conta as histórias, pede os conselhos? Porque às vezes as pessoas projetam muito assim as histórias delas, né, sobre os nossos problemas. Elas projetam as histórias delas em cima dos nossos problemas, assim. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, quando alguém vem me pedir uma ajuda, uma coisa assim, eu falo assim, ó, quando eu tive um problema relacionado a isso, eu fiz isso, isso, isso. Por quê? Porque a gente só é capaz de falar, eu acredito, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente só é capaz de falar sobre uma coisa quando a gente já passou por ela. Né? Então, assim, se eu já passei por aquele assunto, por aquela situação, eu vou dizer, quando eu passei por isso, a minha reação, minha atitude foi isso, isso e isso. Então, assim, eu não posso falar sobre uma coisa que eu não sei, eu não posso falar sobre uma coisa que eu nunca vivi, porque se fosse eu provavelmente faria diferente. Por quê? Porque eu faço as coisas, todo mundo faz, nós fazemos, eu acredito, baseado nas nossas experiências pessoais. Então, assim, por exemplo, se eu nunca tive um problema, sei lá, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório, assim, né? Eu nunca tive problema em aprender idiomas, tá? Eu tenho facilidade em aprender idiomas. Mas aí vem uma pessoa que tem muita dificuldade em aprender idiomas. Como que eu, né, digamos, tá, obviamente que eu sou, né, instrutor, professor de inglês, eu sei o que dizer, mas entende?
Como que uma pessoa que tem muita facilidade para andar de bicicleta, por exemplo, vai falar para pessoa que não consegue andar de bicicleta, sabe? Só vai dizer assim, ah, faça isso, faça aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que são donas da verdade, sabe? Porque assim, elas. Pessoas que são muito más, muito diretas, assim, sabe? Pessoas que são muito incisivas. Pessoas que gostam de colocar o dedo na ferida na hora de dar um conselho, sabe? Tipo assim, ah, eu não vou pegar e açucarar a coisa pra ti. Eu não vou, sabe, transformar o negócio em algo doce, sabe? Eu vou tacar pimenta no teu problema, entendeu? Na tua ferida e vou mexer nela, assim. Tome muito cuidado com pessoas que vão te ajudar ou vão te dar conselho, sendo muito cruéis. Porque elas podem estar projetando alguma insatisfação dela com relação àquele problema. Então, tipo assim, se o problema, vou dar um outro exemplo, se o problema é relacionamento, e essa pessoa tá magoada ainda, sabe? Ou porque o relacionamento dela tá ruim, ou porque ela tá com raiva do namorado ou do ex-namorado, quando ela for te dar um conselho, ela vai projetar aquela raiva, aquela frustração que ela tem com relação à própria relação, o relacionamento que ela teve, em cima da tua história, sabe? Então tome muito cuidado. Voltando ao que eu tava falando antes, de que às vezes também é bom a gente ter uma opinião muito diferente da gente, sabe? Então, tipo assim, se a pessoa às vezes te critica muito na hora de te dar um conselho, baseado, mais uma vez, na experiência que ela teve, você pode fazer o contraponto disso e pensar, não, mas espera aí, eu não sou isso aí que a pessoa tá dizendo, sabe? Por mais que a pessoa bote o dedo na tua cara e fale, você é isso, 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 você pode usar isso pra pensar, gente, mas espera aí, eu não sou isso. Não, 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 eu não sou isso. E aí, às vezes, também conversar com alguém que tem uma opinião muito diferente da tua vai fazer com que tu reforce a tua opinião sobre aquele assunto ou sobre você mesmo, sabe? Por que eu digo isso? Parece uma maneira meio ditatorial, não ditatorial, parece uma maneira muito dura de dizer assim, não, mas espera, eu conversei com a pessoa e saí ainda mais consciente e ainda mais convencido de que eu tô certo. Mas a pessoa que tá falando pra gente que às vezes não conhece a nossa história. Só eu conheço a minha história. Só você conhece a sua história. E como eu disse antes, eu sou uma pessoa que eu não conto a minha história pra todo mundo. Eu não, quem acompanha o canal há mais tempo sabe um pouco da minha história, sabe um pouco das coisas que eu já contei lá no começo do canal. Então quem me acompanha há mais tempo já sabe muita coisa que eu passei na vida. E essas coisas que a gente vai passando vão construindo quem a gente é. A gente é um amontoado de experiências positivas ou negativas que com certeza influenciam nas nossas decisões e na nossa maneira de agir. Né? A gente é um empilhado de traumas e nem todo mundo consegue fazer terapia. Mesmo o terapeuta, às vezes, passa anos e anos e não conhece a pessoa. A pessoa não consegue, às vezes, chegar pro terapeuta e dizer para ele: olha, eu fiz isso, 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 isso. Eu passei por isso, isso, isso. Tem pessoas que têm muita vergonha de falar até para um terapeuta, até para o médico cirurgião, um clínico geral. A pessoa chega lá e vai dizer: olha, doutor, eu não fiz isso, não sei como isso aconteceu. Não é mesmo? Então, assim, como que se um terapeuta, que é uma pessoa treinada para identificar as coisas, precisa de informação e de contexto, como que um amigo ou uma pessoa, sabe, que não te conhece, vai te dar uma opinião, sabe? Então a gente pode realmente desabafar com a pessoa. Nossa, eu tô derretendo aqui. A gente pode realmente desabafar com a pessoa, só que a gente não pode também levar a sério tudo que essa pessoa fala. Separe o que você pode aproveitar, o que você não pode aproveitar. Se essa pessoa for muito cruel com você, pense duas vezes. Pense duas vezes em pedir um novo conselho pra ela. Porque não é assim que a gente ajuda uma pessoa. Não é, sabe, botando ela lá pra baixo, não é esfregando o dedo na cara dela, não é sendo o dono da verdade, cuspindo, vomitando um monte de verdades absolutas.
Porque, mais uma vez, não existe verdade absoluta, a gente vai agir de acordo com as nossas experiências. E muito provavelmente essa pessoa tá te dizendo um monte de abobrinha baseado nessas experiências, mas que vão servir também para você pensar, meu Deus, eu achava que essa pessoa era mais inteligente do que eu. Às vezes a gente pensa assim, eu vou pedir um conselho para uma pessoa porque eu acho que essa pessoa é mais inteligente do que eu, e a gente descobre que a pessoa não é mais inteligente do que a gente, sabe? A gente descobre que a gente é mais inteligente que aquela pessoa. Então isso é bom também, sabe? Mas mais uma vez, às vezes quando as pessoas estão fragilizadas, quando elas estão mais emocionalmente frágeis, elas acabam absorvendo aquilo. Então tome muito cuidado se você está de repente dando conselho para uma pessoa que está fragilizada emocionalmente, para não deixar a pessoa pior, sabe? Então assim, tome cuidado para quem você vai pedir conselhos e tome muito cuidado quando você for dar conselhos também, sabe? Não acabe ainda mais com a autoestima da pessoa baseado nisso, sabe? Tipo assim, eu não vou eu não vou salpicar, não vou colocar confete e açúcar na sua história, eu vou botar sal nessa ferida. Sabe? Então tome muito cuidado com quem você for pedir conselho, mais uma vez, sabe? E se você não tiver outra opção, for pedir conselho para essa pessoa, lembre-se de separar o que, que você pode usar e o que, que você não pode usar. Nesse caso dessa pessoa que eu pedi conselho e acabei saindo pior, eu tive algo que eu pude usar, inclusive usei, coloquei em prática um pouco do que a pessoa me falou. O restante que eu não concordei, eu separei e disse, não, essa pessoa nem me conhece em primeiro lugar, né? Ela nem sabe. Você não conhece a minha história, você não sabe o que eu passei. Respeita a minha história, sabe? Então, tipo assim, saiba separar. Eu sei que aqui no canal tem muita gente jovem ainda, né? Eu já tenho 43 anos. Então, assim, eu já passei, eu já sei meio que separar as coisas, sabe? E, tipo assim, eu sei o porquê que eu ajo de certa forma, às vezes eu esqueço, mas aí quando eu falo com uma pessoa que me fala umas merda dessas assim, eu volto, não, peraí. O que eu tô fazendo, gente? Porra, eu sou mais inteligente do que isso. Sabe? Mas tem muita gente que é jovem aqui no canal e não sabe ainda muita coisa sobre a vida, né? Então eu acho que tem muita gente aqui no canal, a maioria é da minha faixa etária, mas tem muita gente que é mais jovem também. E eu acho que, mais uma vez, eu não sou o dono da verdade, você pode e deve discordar de mim se você não concordar com o que eu tô falando. Mas saiba separar o que a pessoa tá dizendo, saiba utilizar o que você concorda e tire algum proveito disso, o que você não concordar, deixa entrar no ouvido e sair no outro, certo? Sabe aquele amigo que vai te ouvir, não vai te julgar, vai estar sempre ali pra você, sabe? E vai, às vezes, a gente precisa, às vezes, ouvir uma palavra dura. Não tô dizendo que a gente precisa sempre passar a mão na cabeça da pessoa. Ou então a gente precisa, né? A pessoa, no caso, ela vai ficar brava. Eu não vou deixar de falar com esse meu amigo. Obviamente, eu não vou deixar de falar com esse meu amigo. Sabe? Mas assim, às vezes, né? A gente precisa ouvir também uma palavra dura até pra refutar aquela forma de pensar, sabe? A gente precisa às vezes pegar a pessoa, não, sabe? Não, peraí. Não, sabe? Então, tipo assim, a gente precisa ouvir uma palavra dura pra pensar e refletir sobre ela. Vai doer? Vai doer, vai machucar, vai machucar. Mas o mais importante é que a gente não precisa concordar com a pessoa, mas a gente precisa usar aquilo ali pra refletir sobre a nossa própria história e sobre as nossas próprias emoções e decisões e maneira de ser. Sabe? Então, se você é mais jovenzinho, pense nisso. Quando você estiver passando por um problema e for pedir ajuda pra alguém e se sentir pior, certo? E se você já é mais jovem, mais maduro, fale aí nos comentários, tá? Alguma coisa relacionada a isso. Não sei. Essa era a minha reflexão do dia. Ai, gente, deve estar uns 30 graus agora, não são nem 11 da manhã, da madrugada, eu ia dizer, não são nem 11 da manhã, já tá 30 graus. Eu tô aqui morrendo de calor, eu não liguei o ventilador, que é pra não ficar dando do meu microfone. E era isso, muito obrigado por assistir. Este foi o vídeo de sábado. Se você gostou, clique no gostei, compartilhe com os seus amigos e amigas. E eu vejo você no meu próximo vídeo. Mua!